Bem, o nosso projeto, ele é, no grosso modo, um reconhecedor de expressões faciais para auxiliar psicólogos em ensinar as expressões faciais para crianças com TEA, né? O objetivo do nosso trabalho é bem simples, né? Ele é, como dito, auxiliar os psicólogos para educar as crianças com TEA sobre a coerência de emoções e sentimentos e suas expressões. Porque a criança com TEA, nós partimos do pressuposto de que ela não consegue entender as suas expressões faciais e comunicações. Porque ela não entende, né? E o porquê do nosso projeto, né? O porquê usar o nosso projeto é ajudar o profissional, fazendo com que a criança entenda e aprenda de forma interativa as emoções e suas expressões para ajudar na comunicação corporal das crianças TEA. Né? E isso partindo do pressuposto de que ela não consegue interpretar sozinha o hardware. E os motivos do porquê que ela não consegue entender são bem simples, né? São diferenças na comunicação social, né? Muitos autistas, eles não entendem as expressões faciais, eles enfrentam desafios para interpretar as expressões, as suas emoções, enfim. E a alexithymia é um desses motivos. Pode passar. Tá, e o porquê que o nosso projeto é um projeto extensionista, né? Como já dito antes, ele visa auxiliar a comunicação dessas crianças TEA, né? por meio de expressões, associação de expressões faciais com acompanhamento de um psicólogo, né? De um psicólogo responsável pela criança, com o intuito de promover a melhor interação social e comunicação dessas crianças na infância, né? Porque como todo mundo sabe, na infância é um processo crucial para que a criança se desenvolva assim como pessoa. Fechou. Agora, como o dispositivo funciona? De maneira bem superficial, sem falar de hardware nem nada, mas na prática, seria assim. Esse dispositivo ele vai ser usado por um profissional, esse profissional é um psicólogo, ou seja, então, ele tem um público específico para venda. É que nem aqueles jogos, se a gente for numa livraria, a gente encontra uma seção só para psicólogos. Então, tem aqueles joguinhos, sabe? De relacionamento, se você está enfrentando algum problema mental, então, tem algumas coisas para ser mais interativo. Então, como seria? A pessoa, né, o psicólogo ensinaria primeiramente a criança que tem TEA, porque como a gente falou, existem alguns fatores que impossibilitam a criança acabar demonstrando esse sentimento. Então, primeiramente, ela ensinaria ela como a expressar seu sentimento, literalmente, quando você estiver feliz, você expressa um sorriso, quando você estiver triste, você expressa uma afeição mais delicada, não sei. Aí, a partir desse ensinamento, seria como um teste prático, a criança sorriria para a câmera e no LCD ali apareceria o sentimento dela, ou seja, esse dispositivo ele funciona a partir de uma câmera que reconhece o sentimento da criança e demonstra ele na tela. Pode passar. Não é aqui, né? A aplicação é basicamente o que eu falei. Eu acabei juntando os dois slides, mas enfim. O psicólogo vai usar isso para a criança, então a criança não tem autonomia para fazer isso, porque, como o Felipe falou no slide 2, existem alguns fatores que fazem com que essas crianças não tenham a capacidade de expressar esse sentimento. Então ela tem que, como aprender a andar, sabe? Tem que aprender a se expressar para poder viver de uma maneira mais harmônica na sociedade, até porque a gente não consegue viver sem se comunicar com os outros, né? Então o psicólogo usaria esse dispositivo como uma espécie de jogo para ajudar as crianças a desenvolverem essa capacidade. E por que a gente pensou nessa espécie de jogo? Não está no slide, mas eu fiz uma pesquisa por fora. Eu queria citar uma revista e um artigo, a revista FT e o artigo The Future School 4.0. Fala assim: estudos recentes indicam que jogos e brincadeiras são ferramentas eficazes na educação infantil, auxiliando no desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e sociais.
Além disso, jogos digitais oferecem ambientes dinâmicos onde erros são vistos como oportunidades de aprendizado, incentivando a experimentação e resolução de problemas. Então, partindo do pressuposto que uma dinâmica mais intuitiva e jogos ajudam as crianças também a desenvolverem o que elas precisam, um jogo seria perfeito para conseguir isso. Pode passar. E agora, partindo para a metodologia, é mais um step by step do que a gente fez. Foi uma pesquisa inicial, falando sobre a revisão bibliográfica, consultas especialistas e validação. Recursos tecnológicos, usou uma câmera, um Arduino, um OpenCV, o hardware e software. A gente usou uma biblioteca para poder ter os reconhecimentos faciais já instalados, né? Aí o protótipo ele captura a imagem, analisa a facial e associa ao banco de dados que a gente já tem e demonstra no LCD. Os testes, grupo piloto, ajustes, feedback, implementação, avaliação, documentação é uma parte mais estrutural do projeto sem ser ali físico, né, presente. Pode passar. Bom, as ODS que a gente integrou no nosso projeto foram a 3 e a 4. Foram da saúde, do bem-estar e da educação de qualidade. Por quê? Porque ela visa melhorar a qualidade de vida das crianças com transtorno do espectro autista, já que auxilia né, na interpretação de reações das pessoas quanto a dela mesma, assim ajudando no psicólogo dela, quanto mesmo para a sociabilidade dela com outras pessoas. Assim, bom, isso já existe. Não existe um hardware específico para analisar expressões de pessoas faciais, né, para pessoas com TEA. Que, assim, o mais próximo disso seria um treinamento feito pelos profissionais da área, que, com base, né, no ABA, que elas possam expressar melhor seus sentimentos, as pessoas com autismo, que faz isso. Deixa eu só complementar então, para entender um pouquinho melhor. Existe essa ideia, então existe as atividades, existem técnicas que os profissionais usam para isso, só que como o nosso público-alvo é a criança, e partindo da pesquisa que a gente fez, que os jogos eles incentivam elas e ajudam a entender melhor o que a gente está querendo propor, a gente acabou fazendo um dispositivo só para ter uma interação melhor, entendeu? Pode passar. Não. Ah, perdão. Bem, já comentando sobre o que meus colegas já falaram, vou explicar um pouco sobre o que é o ABA. O ABA é o Applied Behavior Analysis. Ele é como se fosse uma terapia, assim por dizer. Ele é mais uma ciência que é utilizado como terapia para pessoas com transtornos ou dificuldades. Principalmente, por exemplo, na sua estrutura de vida, mas, igual todo mundo disse, na qualidade. Até porque a pessoa vai ter muita dificuldade e o profissional da psicológico vai ter esse auxílio, né, da máquina. Já que ele vai poder, por exemplo, guiar crianças, principalmente nas emoções mais básicas, que é o que você precisa poder ter um desenvolvimento social muito bom. O nosso projeto ele é mais focado nisso mesmo. Pode passar, por favor? Vou falar um pouco sobre os nossos materiais utilizados. A princípio, a módulo de câmera, né, igual o meu colega falou sobre as tecnologias utilizadas, né, o módulo de câmera, Arduino Uno, os jumpers, né, o conversor de USB, que é o FTDI, o LCD 16x2, o buzzer para ele explicar para ele ativar toda vez que você utilizar a câmera, né, e você receber, e o buzzer ele avisa, e o cabo USB mini para conectar no computador com o protoboard. Ok. Saindo um pouco do ramo da psicologia, a gente vem para a nossa área, que é ciência da computação, sobre circuitos elétricos e eletrônicos, e função de cada dispositivo eletrônico. O buzzer tem a função de emitir o som, o qual tem importância de orientar. Temos a tela LCD, que vai mostrar a emoção para a criança, com um rostinho feliz. Temos o Arduino, que é para mandar sinal para o
para a tela LCD e para o buzzer. Nós temos o FTDI, que ele serve como um transformador digital, um transformador de sinal digital para um FFT. E acho que eu esqueci de um componente. E a câmera SP32, que serve para uma câmera, serve para capturar a imagem. Pode passar. O FTDI, que ele é, esse slide vai explicar um pouco o que é o FTDI. E ele transforma o sinal digital para o sinal serial, o TTL, que seria praticamente binário, mas em volts, mas isso é um assunto mais profundo. Pode passar os slides. Aqui a gente tem o diagrama tanto da câmera embaixo e da tela LCD em cima. Também a gente tem... Fugiu o nome. Não, esse aqui da direita é o fluxograma. Isso, o fluxograma de como que funciona a captura da câmera. Ela vem e roda pelo script, a imagem é enviada para a rede neural, retorna a emoção, volta pela biblioteca e roda no buzzer e no display. Show. As bibliotecas utilizadas foram bastante bibliotecas. Em suma maioria, as bibliotecas foram o DeepFace, que ele é reconhecimento de emoções. O OpenCV, que ele, qualquer coisa que você vai utilizar, câmera ou imagem, provavelmente você vai utilizar o OpenCV. O NumPy, que é para trabalhar com tipos de números no Python. O PySerial, que é para usar as portas serial do computador. O Time, que é questão de tempo, e o Tinker, que é a parte de... Como que é o nome? Software não é software, que é a parte do front-end da nossa aplicação. E as bibliotecas do Arduino IDE, que seria o Liquid Crystal, que é para usar a tela LCD, e o SP32, que é para poder utilizar a câmera. Pode passar. Essa é a nossa interface, que o psicólogo tem acesso a essa interface. Você consegue tirar a foto. Quando você tira a foto, ele analisa a emoção, que vai ali no resultado de análise, e a confiança, que é a porcentagem que a rede neural achou que é a emoção. Você consegue tirar outra foto, caso a foto saiu mal ou não deu o resultado que você quis. Caso a rede neural não esteja conseguindo identificar de qualquer jeito a emoção, você vai poder selecionar manualmente, por conta de, se você mandar uma emoção errada para a criança, mesmo que ela esteja fazendo certo, e a rede neural não detectar, pode causar confusão na criança. Então a gente preferiu adicionar essa alteração, e a gente consegue ativar e desativar o buzzer, que seria para caso crianças que têm alguma sensibilidade auditiva. Então o buzzer pode acabar sendo prejudicial ali na sessão. E aí embaixo você consegue selecionar a emoção, e eu queria testar agora, junto com vocês, o nosso projeto funcionando. Fechou? Se alguém quiser. Só tem que ficar bem posicionado na câmera. Então, Posso clicar? fechou. Então, Gente, licença, aqui tá? no software, eu vou clicar no botão de tirar a foto. Eu acho que vai ficar pra baixo. Não acertou a foto. Peraí. Aqui? Ó, mais pra cima. Vai pra baixo, mais pra mais pra contrário. baixo, Mais pra baixo. Aqui, ó, eu tirei a foto, e se vocês olharem aqui no software, ele detectou com uma emoção feliz e com 66% de confiabilidade. Eu como um psicólogo, eu posso apertar em aprovar e enviar, vai fazer um barulhinho no buzzer e vai mostrar na tela LCD. Isso aqui mostra para a criança. Enquanto o psicólogo está desse lado, a criança está do outro lado. Isso é informação importante por quê para a criança? Para identificar. Sim. É um Ela feedback. vai ler aquilo e ela vai saber o quê? Sabe, Eu não conheço nada de TEA, entendeu? Eu Não. sou ignorante. É um Então, feedback. Não, tudo bem. né?
É que isso aqui, ele em si, ele não ensina sozinho. A gente precisa do Não, mas profissional. digamos assim, o fato de tirar. É essa parte que está faltando na apresentação de vocês. Explicar melhor um pouquinho como que é a aplicação. Assim, professor, eu Então, posso... mas peraí, deixa eu especificar melhor. Quando tira a foto, né? Tirou a foto, essa foto que foi retirada vai passar pela IA, a IA vai dar um retorno em função disso, o psicólogo vai olhar, vai analisar, e se ele concordar, ele manda para a criança, é isso? E a criança, o que ajuda isso na criança? É uma espécie de... Peraí, vai tirar mais foto. É uma espécie de apoio, que nem a gente falou, que nem aquela pesquisa que eu fiz. É importante, pai, eu não conheço, Não, eu não tudo tenho bem. vontade de fazer aqui. Que nem... O que acontece quando uma criança autista recebe um feedback desse? Então, na verdade, esse feedback não é pelo fato da criança ser autista, é pelo fato de ser uma criança. Ou seja, a pesquisa que eu fiz, ela mostra que muitos dos casos que envolvem jogos e brincadeiras durante o processo de aprendizagem da criança, ela se sente motivada e isso ajuda ela a desenvolver o que ela precisa. Então, essa demonstração é como uma espécie de recompensa, entendeu? Tipo, o psicólogo, ele demonstrou anteriormente... Mas a pessoa autista tem essa noção de... Tipo o quê? O sistema está retornando, deu um sorriso. Você está feliz, aí, ó. Então, mas... Não, sim, mas isso retornou a informação para a criança. Exato. Qual o impacto na criança de saber que o sistema foi para feliz? O que acontece? Esse dispositivo é um dispositivo para auxiliar o psicólogo na educação da criança, certo? Sim. Então, esse dispositivo, ele não é... A gente parte do pressuposto que a criança ela não tem capacidade de entender sozinha o dispositivo, né, as emoções, enfim. Por isso que o profissional... Por isso que deve haver um acompanhamento de um profissional que esteja educando a criança. Porque ele vai explicar para a criança o que ela retornou. Isso aqui é só um... Então, mas a partir do momento que você passa essa informação, você está feliz. Então, mas Pra professor, criança. isso... Qual é o impacto? Não, deixa explicar, deixa eu molhar o bico. Senão eu não entendo direito. Para a criança que é autista, é importante ela saber que ela está feliz, é isso? Não, a questão é o seguinte, o psicólogo em si, ele consegue ensinar as emoções e como compreender e como se expressar, certo? Tá. O nosso projeto em si, ele não é para chegar numa criança que nunca chegou num psicólogo, vai sentar e vai mostrar feliz. A criança não vai entender nada, como o senhor disse. Para a criança, isso não vai acontecer nada. Mas para uma criança que já está tendo um acompanhamento com o psicólogo, se você já está estudando, a criança já está estudando e está num processo de aprendizagem de emoções, em um certo ponto se torna útil. Então, aí, o psicólogo vai chegar para a criança e falar, olha, você está feliz, olha que legal. Não, isso claramente não sei. funcionaria. Então, essa, teve ao lado de... Professor, se você for olhar para pensar, suporte que não ficou para mim muito claro. Se for parar para pensar, existem diferentes métodos que os psicólogos usam para ensinar as crianças, no caso. Se a gente for pesquisar, por exemplo, a gente vai ver que existem recompensas depois que as crianças conseguem alguma coisa e possuem alguma se o sistema de vocês vai dar esse tipo de feedback retorno, eu acredito que de repente a criança não está nem presencial, né? Como assim? Não, claro que está presencial. Não, digo, o psicólogo não está presencial de repente, por isso que ele está usando câmera. Não, sim, eu estou falando aqui num caso que a criança esteja aqui na sua frente, não sei se seja uma consulta para a criança. Entendeu? Presencial. Imagina que isso foi uma consulta que acabou de acontecer. Então isso não ficou claro para mim. Porque eu estou imaginando uma situação dessa, a criança está numa escola, etc. E não tem, vamos supor, peraí, deixa, tá? Não tem psicólogo no momento. Então você usa, por exemplo, suporte para a escola, por exemplo, o psicólogo está remoto, aí de repente passa as informações, né, por exemplo, coleta essa informação, o psicólogo analisa e dá um feedback, por exemplo. Eu estava imaginando a princípio isso. Não, professor, foi como eu falei, existem diferentes equipamentos usados para jogos. Se você for numa
é que chama? Não é biblioteca, negócio de comprar livro. Livraria. Numa livraria, exato. Numa Essa geração que livraria. não vai em livraria. Se você for numa livraria, você encontra sessões específicas para psicólogos. Elas encontram aquele joguinho de carta. E foi que nem eu falei na hora da metodologia prática. A gente usa isso numa sessão. Ou seja, não tem, ninguém consegue usar, uma criança não teria capacidade de usar esse dispositivo sozinha. Então, depois de um processo de aprendizagem, depois que ela aprendeu, como ele falou, depois de algumas aulas, como ela está sendo ensinada a expressar essas emoções, tudo. Não, calma, calma aí. Tirar outra foto. Não. Ó, como a imagem saiu cortada, a inteligência artificial acabou não identificando direito. Então identificou com raiva, mas não com tanta precisão. Ele tentar tirar outra foto. Calma aí. Vai um pouquinho só mais para baixo. Não é 100%. Né? A Não. própria técnica Aqui, não é ó. 100%. Tá? Identificou como medo. Então, ela não é muito Não, precisa. sim. O Eu que consigo acontece? aprovar. O que acontece? É que vocês vão ver isso, né? Demorar muito, você não vai impactar a concentração dos estudos. Como foi falado aqui sobre o nosso projeto, a gente visa muito essa questão do comportamento da criança com TEA. Então, a gente conclui que o nosso projeto ele vai buscar essa melhora a partir do psicólogo, das suas análises. O psicólogo vai ter esse maior contato com a criança. E no futuro próximo, a gente acredita que com construções autônomas, talvez a gente tenta alcançar os objetivos que a gente quer, que é essa melhora na comunicação das crianças e visando um bem-estar melhor.